Alguma vez sentiu que está a dar o máximo, a esforçar-se ao limite, mas os resultados simplesmente não aparecem? E se a solução não for tentar ainda com mais força, mas sim mudar completamente a maneira de pensar? Hoje vamos explorar uma fórmula para multiplicar a eficácia pessoal. Você ao quadrado. Prepare-se porque vamos descobrir o poder de um salto quântico. Agora, imagine esta cena, o zumbido frenético de uma mosca. Ela está a investir toda a sua energia, a sua vida inteira, a lutar contra uma janela de vidro. É um símbolo de pura determinação, sem dúvida, mas também de um esforço totalmente inútil. E esta é uma história que, se calhar, é mais familiar para nós do que gostaríamos de admitir. Desde pequenos que ouvimos o mesmo conselho, certo? Esforça-te mais. Mas ao olharmos para a mosca surge uma pergunta um bocado incómoda. E se esforçar-se mais não for a resposta? E se, na verdade, for essa mesma ideia a grande armadilha? É exatamente aqui que a história da mosca se torna um espelho para nós. Ela está presa no que podemos chamar de armadilha do esforço. Aquela crença, bem lá no fundo, de que se insistirmos mais e mais no mesmo caminho, uma hora vai ter de funcionar. É uma armadilha invisível na qual todos nós, uma vez ou outra, já caímos. O dilema dela é brutalmente simples. A estratégia é esforçar-se mais, continuar a bater contra o vidro. A realidade é um beco sem saída, leva ao esgotamento total. E a ironia mais trágica disto tudo? A poucos metros de distância, a porta está escancarada. Uma solução óbvia, que não exige quase esforço nenhum, mas que é completamente ignorada porque a mosca está obcecada com a sua luta. Então, como é que se escapa desta armadilha? Se a força bruta não funciona, o que é que funciona? A resposta está numa ideia que é, no mínimo, revolucionária: o salto quântico. O conceito vem diretamente da física, onde uma partícula pode, literalmente, desaparecer de um ponto e reaparecer noutro, sem percorrer o caminho no meio. É quase ficção científica, não é? Trazendo isto para as nossas vidas, um salto quântico é exatamente isso, um salto explosivo no nosso desempenho, que nos leva muito para além do que seria o próximo passo lógico, e muitas vezes com muito menos esforço. Vamos olhar para este contraste para percebermos bem a diferença. De um lado temos o progresso incremental. É somar, é ir passo a passo, é previsível e, vamos ser honestos, é exaustivo. Do outro lado, o salto quântico é multiplicar, é saltar níveis, é totalmente imprevisível. E o mais paradoxal de tudo, requer menos esforço, não mais. É a diferença entre subir uma escada, degrau a degrau, e apanhar o elevador direto para o último andar. Ok, fantástico. Mas a pergunta de 1 milhão de euros é: como é que se faz isso na prática? A resposta não está em ferramentas novas ou técnicas XPTO. Começa aqui dentro, na nossa mente. Para dar um salto destes, primeiro temos de reescrever as regras do jogo que jogamos com nós mesmos. A primeira regra a quebrar é esta: desafiar a tirania do bom senso. O bom senso mantém-nos em segurança, diz-nos o que é realista, mas essa mesma voz da razão pode ser a nossa maior prisão, construindo um teto de vidro invisível por cima das nossas ambições. E esta ideia é absolutamente fundamental. Os limites que sentimos não são muros de betão. São fronteiras artificiais que nós próprios desenhamos na nossa mente, com pensamentos como "eu não consigo" ou "isso é impossível". São prisões que nós construímos. Mas a boa notícia é que somos nós que temos a chave. A segunda regra é radical: agir como se o sucesso fosse inevitável. E atenção, isto não é pensamento mágico, é uma estratégia. É suspender temporariamente a dúvida e perguntar: ok, se eu tivesse a certeza absoluta que ia conseguir, o que é que eu faria agora? E depois é fazer exatamente isso. Pense nisto só por um segundo. Nós estamos quase programados para duvidar do nosso potencial, dos nossos sonhos. Mas e se virássemos o jogo? E se, em vez de duvidar dos nossos objetivos, escolhêssemos duvidar dos nossos próprios limites? E, por fim, a regra de ouro: focar no resultado final, não nos meios para lá chegar. Em vez de nos perdermos na confusão do como, ter uma visão cristalina de onde queremos estar. Acredite, quando o destino é incrivelmente claro, o caminho tem uma maneira engraçada de se revelar. Muito bem, com a mentalidade alinhada, está na hora de agir. Mas as ações que levam a um salto quântico são estranhas. São movimentos paradoxais que vão contra tudo o que a nossa intuição e o bom senso nos mandam fazer. Vamos lá a isto. São 4 movimentos-chave. Primeiro, parar de se esforçar mais. Chega de ser a mosca. Segundo, ignorar o caminho habitual. A solução raramente está onde toda a gente procura. Terceiro, e este aqui é o mais difícil, procurar o fracasso. Sim, é isso mesmo. Usá-lo como um radar. E quarto, ficar desconfortável.
A ansiedade não é um sinal para parar, é um sinal de que se está a crescer, a sair da zona de conforto. Esta ideia sobre o fracasso pode mesmo mudar tudo. Fracassar não é o fim da linha, é um recurso. É como um GPS que nos diz onde é que está o limite da nossa capacidade atual. Pense num foguetão ao caminho da Lua. Ele está fora da rota 90% do tempo, mas são essas correções de curso constantes que o levam ao destino. O fracasso é a nossa correção de curso. No final do dia, tudo se resume a uma escolha de risco. Não dá para fugir. Podemos escolher o risco de saltar, o medo do desconhecido, a possibilidade de falhar, mas há um risco muito maior e muito mais silencioso, o risco de ficar onde estamos, que na verdade não é um risco, é uma certeza. A certeza de nunca alcançar o que realmente se quer. E isto leva-nos ao ponto mais importante de todos. Atenção, porque este é talvez o ponto crucial. Um salto quântico não é algo que se planeia para a semana que vem. A janela de oportunidade não está no futuro. O salto começa agora. Sabe aquela necessidade de estar mais preparado? De ler mais um livro, fazer mais um curso? Muitas vezes isso é só o medo disfarçado de prudência. Uma tática para adiar. A regra do salto quântico é clara. Não nos preparamos para ele, damos o salto. É a ação que gera a clareza e não o contrário. E a grande revelação, a grande verdade é esta. Não falta nada para dar o salto. Não é preciso mais conhecimento, mais dinheiro, mais tempo. O potencial já está todo aí dentro. Os recursos necessários já estão disponíveis. A oportunidade é esta. O momento é agora. A única coisa que falta é a decisão. E assim voltamos ao início, à mosca, à janela e àquela porta aberta. De um lado, a luta exaustiva contra o invisível. Do outro, o caminho simples para a liberdade. A porta está sempre aberta. A única questão que realmente importa agora é: qual vai ser o próximo salto quântico?